por ter nos abençoado. Dê uma palavra aí de abertura para os nossos espectadores, aqueles que estão conosco na live. Obrigado, Lino. Obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho. E todos vocês que estão conosco aí nessa live, um abraço, uma alegria poder passar esse tempo com vocês, na companhia de vocês e compartilhar alguma coisa que possa encher o coração de esperança, de expectativa em Deus, aquela visão de quem sabe que Todo-Poderoso continua sentado no trono, não importa as circunstâncias, ele continua lá, reinando e com controle sobre todas as coisas, porque não tem como ser diferente. Que bom, que interessante e que bom nós sabermos que Deus continua no controle de todas as coisas. O Edson, a gente tem visto muito questionamento, pessoas dizendo onde é que está Deus, Deus está lá, Deus não está. Algumas pessoas que conheciam a Deus estão, quem sabe, se voltando para Deus. Algumas pessoas saem com algumas notícias, o mundo está acabando, isso aí foi uma ação dos Illuminates e não sei o que mais. E notícia é o que não falta sobre o que está acontecendo. E às vezes eu vejo que para nós cristãos falta um pouco do que a Bíblia diz a respeito disso tudo. Você que tem sido usado por Deus lá junto conosco no Ministério do Haggai, nessa área de base bíblica, um conhecimento. Toda vez que o Edson começa a pregar, pessoal, se eu vejo na internet, se eu tenho um tempinho, eu paro só para ouvir, beber um pouco. Como o cara conhece de Bíblia, rapaz. Um dia eu vou chegar lá. Então eu queria, nesse comecinho, eu queria ouvir um pouquinho o que Deus tem trazido ao seu coração, o que você tem estudado, o que você tem trazido para a igreja que você pastoreia como uma resposta bíblica para esse tempo. Como que nós poderíamos tirar da Bíblia bases e respostas, não para a solução, mas para entender melhor esse momento que nós estamos vivendo? Olha, Fernando, a gente tem ouvido e tem visto muita coisa ser dita, né? Os profetas do acontecido sempre estão por aí e às vezes eu recebo algumas mensagens perguntando e mandam vídeos com certas palavras, profecias, afirmações, e eu costumo dizer assim, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Porque viver em cima de qualquer tipo de revelação sobre as coisas dos últimos dias sem olhar para as Escrituras é complicado, porque Deus não empenha a sua palavra em cima de qualquer revelação que não tenha fundamento bíblico, né? O Senhor Jesus disse que as coisas que aconteceriam como sinais de uma aproximação de sua vinda, ele inclui essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Uma pandemia como essa, uma coisa que nunca se viu na história, afetando o mundo inteiro, colocando a tecnologia, toda a ciência, todos os domínios e poderes deste mundo, todos os governos de joelhos, um micro-organismo, colocar tudo e todos de joelhos, mostra a relatividade que há no conhecimento e no poder humano. A gente sabe que Deus está sentado no trono, que a Bíblia diz que ele está sentado no trono, né? Quando João estava lá na ilha de Patmos e a espada de Roma sobre a cabeça da igreja, Cristo aparece para ele e dá uma revelação do que aconteceria. E ele diz que é para dizer para a igreja. E ele tem a igreja na mão, ele tem a liderança da igreja na mão, está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. No capítulo 4, João tem uma revelação do trono, Deus está sentado no seu trono. E no capítulo 5, quando ele vê o livro na mão de Deus, ele entra em desespero e começa a chorar, porque aquele lá é o livro da história da redenção humana. E ele começa a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas aí os seres viventes dizem assim, calma, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro.
E então Jesus começa a desatar os selos e revelar o fim da história. Então, a Bíblia diz que a história está nas mãos de Cristo. Então, um momento como esse é um momento que a gente precisa olhar para as Escrituras e lembrar que o último capítulo da história da humanidade está escrito. E que não tem como Cristo perder, porque ele já venceu as trevas, ele já venceu o maligno, né? Agora, as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo, toda essa coisa, isso é uma maldição de Deus, isso é o juiz de Deus, faz parte do juiz de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1 que Deus já entregou o homem às suas próprias disposições mentais reprováveis. As consequências das escolhas humanas, das decisões humanas, das políticas humanas, dos governos humanos, trazem dores. E isso é uma forma de juízo de Deus. Deus entregou o homem a si mesmo. O homem quer ser assim. Deus entregou. Então, Deus está no controle? Está no controle. Eu me lembro de J.I. Parker, que diz que o maligno é como um cão que está amarrado numa corrente. Mas ele não é livre para fazer tudo. Se ele fizesse, ele desgraçava de vez. Então, essa corrente tem uma extensão. Ele vai até onde a extensão dessa corrente vai. E a corrente está nas mãos de Deus. O maligno não é livre para fazer tudo. E se ele fosse, ele já tinha destruído tudo. Porque ele é o destruidor. Então, Deus tem o controle da história nas mãos. Mas se Deus tem, por que há tanta tragédia, tanta dor e tanto sofrimento? Porque há, dentro do propósito de Deus, há tempo para tudo, né? Até preguei recentemente num dos cultos da família, às quintas-feiras, que há tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. E nós estamos vivendo um tempo de afastar-se de abraçar. O momento exige isso. E a gente tem que aprender a viver nesse momento sem perder a esperança, sem perder a fé, né? Gente querida morre numa situação como essa. Perdemos 3 pastores na Igreja de Nazaré, todos no Rio de Janeiro, nos últimos 20 dias, né? Ronaldo Lidório, missionário conhecido no mundo inteiro, e sua esposa e sua filhinha Vivian estão infectados em Manaus. Estamos orando por eles. O povo de Deus sofre. Tem gente que diz que o povo de Deus não vai ser atingido. A Bíblia diz que o sol, a chuva, vem sobre bons e maus, né? As dores vêm sobre todos. A questão não é quanto eu sofro, a questão é como que eu sofro. Porque o sofrimento faz parte da história humana, da vida, enquanto a gente viver aqui. Não adianta ser super crente, power, poderoso, se pular do 12º andar, anjo não segura, não. A lei da gravidade vale para todo mundo. E num momento difícil como esse, os cristãos são afetados também. A questão é depois. Porque o cristão, ele sabe para onde vai. Ele tem a segurança da graça, da salvação em Cristo Jesus. O que não tem, não tem. Mas dizer que nós somos diferentes, que nós não somos afetados, muita gente usa equivocadamente as pragas do Egito, que não atingiram, algumas atingiram, não todas. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? Então é o momento que a igreja está vivendo, junto com toda a sociedade humana. O problema é que às vezes a perspectiva nossa não está em Deus, está no homem. Como nos dias que Isaías teve a visão do trono de Deus no capítulo 6, ele afirma: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei tinha morrido, um dos reinados mais longos, mais prósperos. O rei morre, há um desespero na nação porque o rei morreu, e Deus se revela a Isaías dizendo: olha, o rei morreu, o trono da terra está vazio, mas eu continuo sentado no trono, no alto e sublime trono, e a glória dele enchia toda a terra. Então, volta e meia, Deus tem que nos lembrar que ele continua no controle da história. E a igreja precisa voltar para as Escrituras, né? A igreja precisa se habituar com a Bíblia Sagrada. Ela traz segurança para a gente. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é imutável. Viver de
sucessivas revelações sobre o que possa vir a acontecer tem levado muitas pessoas a se afastar de Deus e se aproximar dos reveladores. A palavra de Deus é suficiente. Quando alguém tem da parte de Deus uma palavra, ela tem que conferir com as Escrituras, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Você acredita que momentos como esse que nós estamos vivendo, muitos têm dito que são oportunidades também. Olhando para aquilo que nós vimos na igreja brasileira, a maneira que a palavra era central na vida do cristão ou não, você acredita que as pessoas estão tendo uma oportunidade de se aproximar mais da palavra, de ler a palavra? Ou você acha que ainda elas estão negando um pouco isso e buscando soluções meio mágicas? Você acha que em algum momento dessa crise nós vai cair a ficha e a igreja vai se voltar mais para a palavra? Como você está vendo isso? Bom, numa determinada situação, você tem comportamentos variados. Uma crise, como aqui, isso eu quero começar a responder a partir da crise econômica e financeira que isso tudo está gerando, tem sido um tempo de perdas para muitos e de ganhos para outros. Eu tenho amigos, empresários que estão à beira da falência, porque está tudo parado e os compromissos continuam. Mas tem também quem está ganhando bastante dinheiro, porque o ramo que está não parou, porque trabalha com gêneros de primeiras necessidades e está ganhando dinheiro como não ganhava antes. Então, as circunstâncias favorecem uns e prejudicam outros. Agora, quando se fala de oportunidade num momento como esse, para a igreja, ela é uma oportunidade extraordinária. Eu acho que nunca se levou o evangelho ao mundo inteiro como tem sido levado nesses dias. A igreja não se reúne, mas o fato da igreja não se reunir não significa que a igreja parou, que a igreja fechou. A igreja não pode se reunir presencialmente, mas a igreja está reunida nos lares. Por exemplo, nossa comunidade, nós estamos com 7 reuniões, não são todos os dias, e nem inventamos reuniões, nós estamos apenas mantendo a agenda da igreja. Nós só não temos ministração ao vivo, é totalmente ao vivo, sempre ao vivo, às segundas-feiras e às sextas-feiras. Nós temos grupos pequenos, estamos com cerca de 150 grupos pequenos através dessas plataformas que tem aí, desses aplicativos que disponibilizam salas de reunião. 150 grupos, mais ou menos. E trabalhando com 7 cultos semanais. Olha, você tem um culto com 2.200, 2.300 conexões, você não sabe o número de pessoas que você está alcançando e quantos colocam essa transmissão na sua própria página e alcança outras e no seu Facebook, por aí vai. Então, o Evangelho, eu tenho atendido gente em Moçambique, Portugal, Japão, que estão acompanhando cultos, Alemanha, e disponibilizamos um atendimento pastoral online. Então, todos os pastores estão trabalhando, utilizando esses meios que a internet possibilita para conversar com as pessoas. Então, amanhã de manhã, até meio-dia, eu estou de plantão. Eu fico por conta de atender as pessoas que vão procurar a igreja através da internet. Temos uma secretária só para cuidar disso lá. E ela repassa para o pastor do plantão. Então, todos os dias, de manhã e de tarde, à noite, os cultos, nós temos um pastor de plantão para atender. A oportunidade está aí. Se a gente aproveita ou não, é outra história. Do ponto de vista de aproveitar para a leitura da Bíblia, a oração, eu tenho visto muitas pessoas reagir a esse momento de maneira muito interessante. Eu tenho visto, olha, hoje eu tenho um empresário na igreja, ele tem 3 anos de convertido. O cara está um leão, cuidando de pessoas através da internet. Toda semana, lendo Bíblia, orando.
Eu fiz um encontro de oração de homens às 6 da manhã no sábado. Foi um grupo de homens, poucos para esse momento, que também não pode ser muito, mas nós éramos uns 30. E ficamos uma hora ali, distantes uns do outro, lá no Manaim, que você conhece, orando, buscando a Deus. Rapaz, a pandemia está fazendo o povo orar. Está fazendo ler a Bíblia. Está levando as pessoas a fazer uma reflexão sobre sua própria vida. Tem os que não ligam, sempre vai ter, né? Mas eu percebo que esse é um momento que tem sensibilizado as pessoas. Agora, a ficha cair, como igreja, entendo que só o mover de Deus mesmo. A pandemia, Deus pode usar o momento e a circunstância para fazer esse mover. Mas essa é uma ação deliberada do Espírito de Deus que a gente vem orando e clamando por isso. E Deus vai usar os meios que Ele quiser. Quanto mais apertada a roda do carro de boi, mais canta, né? Então, momentos como esse forçosamente nos levam a buscar mais o Senhor em oração e leitura da Bíblia. Eu me lembro que quando houve aquele atentado em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, eu era recém-chegado em Cuiabá, um empresário do ramo de automóveis me ligou e disse assim: pastor, o senhor está vendo aí o avião que bateu no prédio? Essa foi a expressão dele. Aí eu pensei, num teco-teco, né, irmão? Um avião que bateu no prédio. Eu falei, não, irmão, não vi ainda não. Ele falou assim, então liga a televisão, eu não estava em casa. Eu falei, não estou em casa. Ele falou, mas quando chegar, liga que o senhor vai ver. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei, a coisa não era exatamente como eu tinha imaginado. Naquela época, as informações que chegavam é que os templos nos Estados Unidos estavam lotados. As Bíblias esgotaram dos supermercados, das livrarias, porque o povo voltou para os templos para buscar a Deus, porque achavam que era o fim do mundo, porque um avião daquela magnitude, depois de um segundo avião, uma tragédia como aquela, o povo começou a achar que era o fim do mundo, que era uma coisa assim, e o povo correu para os templos. Mas depois que passou, deu uma aliviada, perguntaram para a filha de Billy Graham, onde é que estava Deus quando aqueles aviões bateram naquelas torres e cerca de 3.000 pessoas perderam a vida? A resposta dela foi maravilhosa. Ela disse, ele estava no mesmo lugar quando fizeram emendas na nossa Constituição proibindo a leitura da Bíblia. Ele estava no mesmo lugar quando as orações nas escolas também foram proibidas, quando nós demos as costas para Deus. Ele estava no mesmo lugar. Então Deus, ele continua sentado no trono, mas a Bíblia diz no Salmo 113 que ele se inclina para ver o que acontece sobre a terra. Ele sabe tudo, ele está vendo, e ele não perdeu a mão, ele continua no controle da história. E a consolação que a gente precisa, é ele que pode dar. A esperança que a gente precisa e que a gente pode ter é na leitura da Bíblia e é na oração que a gente vai encontrar. Então, está à nossa disposição, se nós quisermos conhecer melhor o Senhor, nesse tempo, como em qualquer tempo, Ele sempre estará aberto para nos receber, para nos ouvir e para falar conosco através da sua palavra. Que interessante, olha, a visão de que Deus continua no mesmo lugar. Querido, se você está chegando aqui conosco agora, está conosco o Edson Vieira, falando sobre uma resposta bíblica sobre esse tempo de pandemia, né? Aqui está conosco a Neiva, ela disse, olha, é necessário sabedoria para um tempo de semear a semente do Evangelho. Está conosco aqui, ó, o Wagner dos Santos, o Roque, lá de Nova York, Roque Moraes. Que bênção, que bênção. A live está chegando em outros países aí, ó. O Edson, frente a esse momento que a gente vive, eu digo que no Brasil não basta a pandemia, né? A gente consegue criar outros problemas. A gente já vinha de um problema econômico muito sério, um problema político praticamente eterno, e se não bastasse a pandemia, nós conseguimos toda semana criar novas polarizações, criar maiores problemas. Quanto que você acha que a Bíblia pode nos ajudar a dar uma resposta, inclusive nas nossas redes sociais, um pouco mais equilibrada, que lança essa semente do Evangelho
e às vezes a gente não consegue, começa a entrar em discussões desnecessárias, até envolvendo o nome de Jesus, defendendo direita, esquerda, vermelho, amarelo. Como você acha que a Bíblia pode nos ajudar nesse ponto? Olha, quando Uzias, que eu já citei, reinou sobre Judá, ele reinou 52 anos. Ele foi um rei exponencial. Ele não somente foi amante da agricultura e abriu poços por todo Judá e alimento lá era farto, construiu torres em Jerusalém, ele cercou aquela cidade de todos os poderes que ele tinha, com os armamentos que ele desenvolveu. Eu não sei se a invenção, a catapulta romana era famosa, né? Porque tinha 16 rodas de cada lado, era capaz de lançar pedras de até meia tonelada contra uma muralha, mas a palavra de Deus diz que Uzias inventou uma máquina de lançar pedras de até 400 quilos. Eu acho que ela, vamos dizer assim, foi a precursora daquela máquina romana. O cara era inteligentíssimo, o reino prosperou com ele, mas o registro bíblico é de que até que ele se tornou forte. Quando ele se tornou forte, ele entrou no templo, quis queimar incenso, quis oferecer sacrifícios, e diz que sacerdotes, homens da maior firmeza, eu gosto dessa expressão, homens da maior firmeza, resistiram ao rei e disseram que ele não podia fazer aquilo. Ele era rei, mas ele não era Deus. Ele era rei, mas não podia tudo. Como ele se rebelou contra a autoridade de Deus na vida daqueles sacerdotes, diz que lhe saiu uma lepra na testa. E ele então foi colocado para viver fora do palácio e nunca mais entrou no templo do Senhor. E seu filho, ainda criança, adolescente, foi reinar no seu lugar. Ele ainda era rei, mas não podia governar sobre o povo a partir do palácio. Viveu até o último dia debaixo das condições que eram consequências do seu próprio pecado. Quando ele morre, abala a nação. Houve um terremoto naqueles dias que acabou com Jerusalém. Quer dizer, na perspectiva humana, tinha acabado tudo. Mas Deus se revela no trono e mostra seu profeta para dizer, olha, o rei morreu, a crise é grande, mas essa é a perspectiva terrena. Olha para cá, eu continuo no trono, eu tenho controle. Diz o texto que a glória do Senhor enchia toda a terra. Não há pandemia, não há tragédia, não há guerra, não há tsunami que possa varrer da terra a presença de Deus. Ele está aqui. E é por isso que isso aqui ainda dá para se viver. Ou fica aí nessa loucura todo anticristo, que o papo agora é esse, né? Eu sempre digo, gente, lembrem que a Bíblia diz que Cristo vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o Criador do universo. Ele sustenta o cosmos com suas galáxias. Só a nossa Via Láctea, que tem mais de 400 bilhões de estrelas, e o Sol é uma de quinta grandeza. Ele chama cada uma pelo nome. Eles têm o poder sobre todo o universo. E diz que com o sopro ele vai matar o anticristo. De vez em quando, conversando com a Maura, que ela diz, bem, mas vai tudo jóia, mas eu não quero conhecer ele, não. Eu não quero viver esse tempo, não. Eu falei, não, eu também não quero. Mas a gente precisa saber, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, Criador e sustentador da vida e do universo, e tudo está debaixo do seu controle. Não pode a dor, o sofrimento, as limitações nos fazer esquecer de que nós estamos num mundo que geme esperando a sua redenção. E essa redenção está em Cristo, e nós temos a Cristo. A resposta virá dele. O problema é que o povo olha e se apaixona por um ideal ou por uma ideologia. E aí os irmãos em Cristo ficam se estapeando na internet para defender A ou B. Eu costumo dizer que A ou B nem sabe que você existe.
nós devíamos olhar para as Escrituras, porque na Escritura diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, está lá no Salmo 46. Muita gente diz, não, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus, do ponto de vista político, econômico, social, não é. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O reino de Deus não vem com visível aparência, está dentro de nós. Agora, se nós que temos o reino dentro de nós vivemos a nos esmurrar, a brigar na internet por causa de posicionamentos políticos, é que as nossas paixões estão contaminadas. Não é pelo Covid, não, é pelas ideologias. A igreja é agência profética. A igreja não se compromete com essa ou com aquela ideologia. A igreja ela precisa estar pronta sempre para dizer, assim diz o Senhor, a quem quer que seja a esquerda, seja a direita, seja ao centro, a igreja ela precisa ser uma agência profética. E a agência profética não escolhe lado. A agência profética é a agência que prega a verdade e que está na defesa do Evangelho. E a defesa do Evangelho, antes de tudo, é uma vida que não desonra o Evangelho. Mas nós, muitas vezes, nos equivocamos e tomamos lado, tomamos posição. E aí fica difícil obedecer a Bíblia, que diz que é para orar pelas autoridades. E nós temos que orar, a gente pode não concordar com elas, a gente pode discordar delas, mas a gente precisa orar. Porque nós não temos o poder de mudar, a não ser o nosso voto, que às vezes a gente vota, mas a gente não acompanha. Eu costumo dizer na igreja, Lino, que quando eu quero me manifestar, eu faço uso desse canal e eu entro lá. Eu posso falar com qualquer senador, com qualquer deputado, com o presidente da República, eu posso falar como cidadão. E vou lhe dizer, eu falo. Todos os senadores e deputados já receberam e-mails da minha parte. Não adianta ficar batendo boca na internet. A gente precisa ir na fonte. E pensa que eles não consideram? Eles consideram sim. Os seus assessores leem sim. E uma das coisas que ajuda político a pensar é a opinião pública. Mas a gente acha que a opinião pública é ficar brigando na internet. Não, usa a internet, mas fala direto com o cidadão, diga, olha, eu estou observando, percebi, alguém fala. Eu me lembro naquele escândalo das sanguessugas, eu morava em Cuiabá. Eu escrevi para todos os senadores, todos os deputados, escrevi para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os canais estão aí. Eu me lembro que o líder da Frente Parlamentar Evangélica, eu escrevi para ele para pedir um posicionamento naqueles dias de escândalo sobre uma lei que afetava a família, que era a lei antipalmada daquela deputada lá do Sul, Maria do Rosário. Escrevi para ela, ela nunca me respondeu. Mas eu questionei esse presidente da Frente Parlamentar Evangélica sobre o posicionamento deles em relação àquela lei que interferia na forma dos pais educar seus filhos. Ele respondeu e mandou até muita propaganda dele, dos seus talos. Ok. Rapaz, para minha surpresa, um mês depois, estoura o escândalo da sanguessuga. O cara não era um dos sanguessugas e desviava dinheiro com projetos de ambulâncias, e como a empresa era de Cuiabá, então a gente estava lá, ficou sabendo de tudo. O irmão era um dos corruptos, mas era o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Escrevi para ele de novo, para chamar a responsabilidade. Então, a igreja, ela é a agência profética. Ela precisa dizer, assim diz o Senhor. E nós podemos fazer isso sem desrespeitar, sem afrontar, mas marcar a presença e dizer, olha, eu penso isso, isso e isso, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. O que o senhor tem a me dizer? Mas hoje, Facebook é uma ferramenta que pode ser muito útil para o bem e para o mal. Para bons relacionamentos e para acabar com a amizade também. Tem irmão bloqueando irmão, só. É uma pena. Se Tiago tivesse aqui hoje, acho que ele diria que o Facebook é uma pequena fagulha e uma teclada que você der, você pode tacar fogo no mundo. Eu parafraseei esses dias na minha internet
o texto que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eu escrevi assim: o dedo tecla o que o coração está cheio. Uhum. Então, Isso. de verdade, a gente tem só visto a expressão daquilo que está dentro das pessoas. Infelizmente, falta a Bíblia, aquilo que você disse, falta porque a Bíblia nos faz olhar e ver Deus nesse trono, nos faz ver Deus no controle de todas as coisas. É um texto que a gente usa muito no curso de liderança, Deus deu mestres, pastores, evangelistas, Deus deu líderes para que o povo amadureça, para que o povo cresça, não seja levado para lá e para cá por vento de doutrina ou por videozinhos de WhatsApp. Exatamente. Às vezes a gente vê pastores pregando a palavra de Deus, o Edson, na internet, e não são valorizados pelo povo. Tem 2, 3, 10 pessoas assistindo. Uhum. E a gente vê esses videozinhos da internet aí, que Jesus está voltando ontem, amanhã, que não sei quem teve um sonho, não sei de quê. Cada um tem a sua experiência, mas daí fazer uma doutrina bombando. Uhum. Você acha que os pastores correm o risco com esse advento da internet de deixar a palavra de Deus, deixar de pregar a palavra de Deus para ter likes e para ser conhecido e para bombar? Como que você vê isso? Olha, eu sei que alguns vão me considerar muito conservadores, mas já faz muito tempo que eu não me preocupo muito com minha reputação, né? Porque eu sei quem eu sou e o que eu espero e anseio. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente, para se tornar popular e conhecido, a gente vai por essa via aí. Mas o Senhor Jesus, ele diz que um homem, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eu diria que também a vida de um homem não consiste na agenda que ele tem. Não consiste na agenda que ele tem. A minha identidade não é o que eu faço. Eu sou pastor, mas essa não é a minha identidade. Minha identidade é que eu sou um homem transformado pelo Evangelho, regenerado pela graça de Deus, que vive sob a influência do Evangelho e do Espírito de Deus. Então, quando eu preciso reconhecer que minha palavra não foi adequada com a esposa, com o filho, com o irmão da igreja, eu preciso saber que a Bíblia diz que eu preciso lá e pedir perdão e consertar aquilo que minha atitude não foi adequada. A palavra de Deus diz para o sol não se pôr sobre a nossa ira, ou seja, não ir dormir com aquela confusão, porque o diabo tem o poder de regar durante a noite e fazer aquilo virar uma raiz de amargura. A Bíblia diz, e nesse contexto de Efésios, Paulo diz assim, e nem deis lugar ao diabo, porque quando você deixa o troço envelhecer dentro da alma, cria raiz, está dando lugar ao diabo. Então, entendo que nós, como povo de Deus, precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos demonstrar esse Evangelho. A nossa vida precisa espelhar esse Evangelho. Às vezes a gente pensa que a gente ora, Deus responde, e quando Deus responde é porque eu sou espiritual. Eu entendo até que a oração não é necessariamente, a importância da oração não é a resposta. Uma certa vez eu li em algum lugar que a oração, na verdade, a grande bênção da oração é que ela acaba fazendo de você alguém a quem Deus responde. Isso aí não tem preço. Se Deus me ouve e me responde, é porque há um relacionamento. Não é em si a coisa mais importante a resposta, mas o relacionamento com Deus. E eu tenho por mim que ganhar likes pode trazer status, reconhecimento. Mas lá no céu, eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, tentando lembrar o nome do homem, depois que eu fiz 60 anos, isso é uma desculpa, viu? Eu não ando lembrando de muita coisa, minha mulher pega no meu pé com isso, né? Aí o Ebenezer, com aquelas piadinhas dele, né? Você sabe daquela, né? Buscar um bife, traz um ovo, aquela coisa toda. Marido e mulher
os dois já na curva dos 60, eu estou nessa aqui, minha mulher não, mas eu já estou. Então, às vezes, eu faço confusão com as coisas, eu não lembro não. Mas o autor, Max Lucado, já morou no Brasil, no passado, fala um pouco português e tal, me identifiquei um pouco na época com isso. Não é um autor que eu leio muito, né? Mas já li alguma coisa. Mas ele escreveu um livro chamado O Aplauso do Céu. Quando o cristão for chegar lá e abrir os portais eternos, ele descreve a multidão no céu abrindo para você entrar. E Cristo lá em pé, no trono, quando você estiver entrando nos portais eternos, vai começar a aplaudir. Você chegou em casa. E eu gostei dessa imagem. E o que conta no final não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas dizem, não é que publicam a meu respeito. E no final conta é o que Deus pensa de mim. Tanto que no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, nos momentos mais duros que eu e Maura passamos no nosso ministério, de incompreensões e de situações que a gente se achava assim muito injustiçado e que você achava assim, que eu achava que as pessoas não foram tão honestas, Deus falou comigo nesse texto. Regozijai-vos e exultai, quando disserem todo mal contra vós, e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Então, no final, o que conta é o que Deus pensa. E eu sempre disse para minha esposa, Deus nos conhece. E no último dia, o que vai valer diante de Deus não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas acham. O que conta é o que é o que de fato nós somos. E isso nós nos conhecemos. E Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Então, confiar em Deus é sempre melhor, porque Deus não erra. Quando Davi teve que ser punido, ele foi perguntado se ele queria cair na mão dos inimigos ou nas mãos de Deus. Ele disse, olha, nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Os homens não, mas Deus é misericordioso. Então, a fama, o reconhecimento, os likes, etc., etc., essas coisas não são ruins em si mesmas, mas elas não podem se tornar a razão de ser, né, do ministério e etc. E tal. Eu sempre fui muito reservado nesse sentido, tanto que eu tenho uma página no Facebook, se você for entrar lá vai ser um deserto, você não vai achar nada. Ultimamente, agora, para você ter uma ideia, eu abri o Instagram, o Marcelo falou assim, rapaz, eu te procurei no Instagram, não achei. Falei, é porque não tem. Ele falou, não acredito. Aí eu escrevi o livro, Igreja Vitoriosa, lancei em outubro. Aí o Marcelo falou assim, rapaz, o povo aqui querendo seu livro, eu indiquei seu livro aqui no Rio de Janeiro e fui atrás de vocês para marcar você e não achei, né? Porque não tem mesmo. Mas como, rapaz, século XXI, Instagram você não tem? Eu falei, não tem, rapaz. Então eu fiz o Instagram mais para manter esse contato, porque tem uma importância muito grande essa coisa de você conseguir localizar as pessoas e conversar com as pessoas. Então, eu fiz o Instagram, mas para você ter uma ideia, do livro mesmo eu não pus nada ainda. Eu não sou tão antenado. Você estava falando antes da gente abrir a live aí, do Jeremias, né? Jeremias e Hernandes, que são amigos pessoais assim de longa data, eles estão bombando, eles realmente têm uma comunicação extraordinária com o mundo inteiro, né? Eu admiro isso no pastor Jeremias, trabalhei com ele tantos anos e vejo que isso aí está na alma dele. Ele é um encorajador, ele é um Barnabé assim, de alta patente, da prateleira de cima, né? E eu fico tentando aprender umas coisinhas com esse pessoal aí. Estou melhorando, estou deixando minha timidez de lado, né? Mas eu admiro homens como eles, que são antenados, que são homens focados no Evangelho, que tem muita gente que os segue, mas eles não deixam de seguir as Escrituras, não deixam de pregar a palavra de Deus, porque nós vamos prestar conta do que a gente faz com ela. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Olha que interessante, pessoal. O importante é o que Deus pensa, né? E eu estou nessa linha aí de tentar
influenciar mais na internet, mas todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa eu fico pensando, falo, Deus, não deixa eu fazer essas coisas só por causa dos likes, não. E às vezes não dá like, e às vezes o coração da gente fica triste, fala, meu Deus, mas ninguém gosta disso. Mas é aquilo que você falou, nós somos chamados para levar uma mensagem. Nós não somos chamados para ganhar like. É lógico, se tiver mais gente vendo, mais gente assistindo, é melhor, mas Deus sabe para quem é aquela palavra. Que bênção. Olha, entrou conosco aqui o Pablo, o Rogério Machado, de Cuiabá, a Dulcinera Guevara, Campestre, Solange, o Ednei Reolon, de Goiás. Isso aí, a live está chegando longe. Já. Muito bom, muito bom. Chegou em Cuiabá, pegou o Rogério, tá... Foi longe. Vai virar piada esse negócio. Chegou no Rogério, vai virar piada. Deus abençoe sua vida que está nos assistindo. Acho que essa aqui já é a 12ª live que nós fizemos, muitas pessoas boas. A vantagem é que pode ser que você vai assistir depois, né? Você não está conseguindo agora, mas vai ficar no nosso Facebook e também vai abençoar a sua vida. E eu queria então, para deixar o Edson descansar um pouco com a família lá, o dia amanhã é cheio, pedir para ele deixar uma última palavra para nós, esperança, baseado naquilo que ele vê nas respostas bíblicas para as nossas vidas. O Edson, deixa a sua palavra final para quem está nos assistindo. Meus queridos, queria lembrar a palavra do sábio que diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá em Provérbios 4:23. Cuida do seu coração. Lino citou aí de teclar, que está no coração, mas a boca fala do que está cheio do coração. Encha seu coração da palavra de Deus. Ela vai gerar esperança. A palavra no seu coração vai gerar temor. A palavra no seu coração vai gerar fé. A palavra no seu coração vai trazer segurança. A palavra no seu coração vai gerar quebrantamento, vai gerar doçura, compaixão, misericórdia. A palavra de Deus é como o próprio Deus. Quando Deus fala, é Ele mesmo. A palavra dele e Ele é da mesma natureza e da mesma essência. Então, quando você lê a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu ouvi de um velho pastor que conheci através do Jeremias. Ele já está falecido, já está com o Senhor, reverendo Antônio Elias. Morreu lá com 95 anos, talvez, eu não lembro exatamente. Ele dizia que a Bíblia é o único livro que revela a nossa imagem sem retoques. A Bíblia não tem Photoshop. Ela não maqueia, ela revela. Então, leia a Bíblia porque ela vai revelar o seu coração para você. E Deus vai transformar você a partir da palavra, no homem, na mulher, no moço, na moça, que Ele deseja e que Ele precisa. Deus te abençoe muito. Leia a Bíblia. Esse velho livro é incomparável, é inerrante. E ele é como o próprio Deus. É eterna. A palavra de Deus é eterna. Vai passar tudo, mas a palavra de Deus não vai passar. Não entendo, pastor. Leio e não compreendo. Continue lendo. Porque as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. O Espírito de Deus, a seu tempo e modo, vai começar a te dar entendimento. Vai começar a te dar compreensão espiritual. Comece a colocar nos seus lábios a palavra de Deus. E quando você menos esperar, seu comportamento, suas atitudes, seus pensamentos, seus gestos vão estar sendo influenciados por essa palavra maravilhosa, eterna, doce e transformadora de Cristo Jesus. Deus te abençoe muito. Leia a Bíblia. Ela vai fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Pode ter certeza disso. Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém, muito obrigado. O Edson tem alguns livros escritos. Eu vou deixar aqui as redes sociais, que ele não escreve muito lá, mas eu vou deixar depois aí a página e o Instagram do Edson.
e eu vou conversar depois com o Edson, vou pegar alguns livros com ele. Uma Vida Vitoriosa, Edson, é isso? Não, Igreja Vitoriosa. Igreja Vitoriosa. Um estudo das 7 cartas de Cristo às igrejas do Apocalipse. Isso. Depois eu vou falar com o Edson, vou lá em Campinas pegar alguns exemplares para nós sortearmos no nosso canal do YouTube, para quem é inscrito, e também aqui na nossa página do Facebook, Abençoar Pessoas, e eu mando para você, tá bom? Deus abençoe, o Edson, muito obrigado, que Deus continue usando você, o seu ministério, aqui bem pertinho de nós, em todo esse Brasil e em outros lugares, que Deus continue te usando poderosamente. Obrigado, agradeço a Deus por Deus ter colocado pessoas como você na minha vida. Deus abençoe você também e sua família, meu irmão. Grande abraço a todos, pessoal. Deus abençoe, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Grande abraço.